Pessoal, estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast. Hoje com um convidado ilustre. Eu fiz questão de começar com uma historinha, Vai lá. né? Que uma certa vez, Leis, eu ouvi um rapaz dizendo o seguinte. Ele chegou para um homem muito sábio e perguntou assim: "Ei, padre, é pecado a gente ganhar dinheiro com a desgraça dos outros?" Aí ele disse, meu filho. Ele disse, pô, devolvo o dinheiro do meu casamento. E com essa piada, que não tem nada a ver com a minha realidade, que realmente sou muito feliz pelo meu casamento, é que nós vamos entrevistar hoje ele, Padre Rômulo. É um prazer imenso, Padre Rômulo, tê-lo aqui, né? Não o Obrigado. conhecia, literalmente não o conhecia, digamos que tete a tete. Conheceu já iniciamos com uma piada que é um quebra-gelo, né? Já, não, foi ótimo, Pra porque Deus. ganhar dinheiro com a desgraça Pra dos dar- outros é triste. Além de ser triste, é pecado ainda. Pra darmos aqui um start aqui, Certo. esse bate-bola que é literalmente essa conversa que a gente tem aqui. É um prazer tê-lo aqui, né? Queria que você de já se apresentasse, né? Falar um pouquinho para quem for estar vendo e ouvindo esse pouquinho que é Padre Rômulo. Tá ok. Bom, para mim foi uma alegria, né, receber esse convite para estar junto com vocês, partilhando um pouquinho da minha vida, daquilo que foi a experiência aí, tanto de padre quanto da época de não padre e até o dia de hoje. Sim, eu sou o Padre Rômulo, conhecido como Padre Rômulo Leal, né? Por causa do trabalho, porque sou padre, sou DJ e aí também monociclista, ando aí com uma roda só, né? Não gosto de duas, gosto de nem 4 rodas, vai ser uma só. E não é empinando, né? E não é empinando, não é radical desse tanto, mas sou natural de Goiânia, né? Natural ali, um goiano aqui em Imperatriz. Fui ordenado padre e logo já vim para Santa Luzia, no Maranhão. Então, minha primeira experiência de padre foi aqui no Maranhão. É aqui no Maranhão, né? Está sendo aqui no Maranhão. E depois fiquei 4 anos lá em Santa Luzia e vim para Imperatriz. Quando eu cheguei em Imperatriz, eu achei que eu estava chegando em casa, né? Porque um goiano em Imperatriz, o pessoal aqui escuta música sertaneja, né? Gosta muito de um barzinho, gosta de quadrilha, né? Então eu falei assim, estou em casa, me senti em casa. Então já estou aqui há 5 anos, sou lá da Paróquia Santa Cruz, na Vila Lobão, então já estou aí nesse tempinho aí. Até uma bagagem, Já né? tem um pouquinho. Quanto tempo de padre já? Tenho 10 anos de padre. 10 anos de padre. 10 anos. Me tira aqui uma dúvida, né? Esse chamado, a gente entende, né, que a gente na vida a gente tem um chamado. Uhum. Quando foi que isso startou na sua vida? Assim, falou assim, não, eu tenho um chamado hoje de Deus para minha vida de ser um padre, né, de levar a verdade, levar uma palavra para pessoas, que é algo que o mundo hoje necessita muito, né? Uhum. Que são uma palavra de pessoas sábias que procuram vivenciar o evangelho, né? Como foi que esse chamado? Rapaz, esse negócio foi complicado, porque como eu falei, eu era DJ antes, vivia na noite, na bagunça, na festa, né? Que é normal, e também era adolescente, gostava disso, né? Faz parte. Tá. E no meio desse período que eu vivia muito de festa, teve algumas coisas que mexeram muito comigo. Eu senti um vazio interior, por mais que eu estava muito feliz e no auge das festas. Até que eu fiz uma experiência dentro do grupo de oração, chamado Renovação Carismática Católica, que foi um auge em 1996. Então, quando aconteceu isso, eu fiz essa experiência de Deus que mexeu muito comigo. Eu voltei para a igreja, porque eu não era de igreja assim, né? Era muito mais de balada e festa. E retornei para a igreja. Quando eu retornei para a igreja, aí foi a hora que eu comecei a minha experiência de trabalho nas pastorais, nos movimentos, em especial dentro do grupo de oração. Comecei a ser pregador, logo coordenava oração, saía para outros lugares para fazer isso. E eu conheci uma menina chamada Silvia. Foi o anjo da minha guarda que Deus colocou para mim. Então, ela foi me ensinando tudo sobre vocação, sobre vivência dentro da igreja, castidade, sabe? Vida em comunidade. Ela me auxiliou muito nesse aprendizado dentro da igreja. Com isso, eu fui só fixando o pé. Até que surgiu uma dúvida, porque um amigo meu, que pegou Covid, quase morreu agora esses dias, mas graças a Deus está bem, ele fez uma aposta comigo. Ele chegou em mim um dia, dentro da igreja, e falou assim, ei, Romo, tu tem cara de padre. Eu falei assim, sai pra lá, meu irmão. Nunca na vida, de jeito nenhum. E aí a minha namorada estava junto comigo, né? Então ela segurou na minha mão, olhou pra mim, eu dei aquela olhada de rabo de olho, que a gente dá uma olhada só assim. E aí eu falei assim, ei, vamos fazer então uma aposta nós dois? Você vai para a Diocese de São Luís dos Montes Belos e faz um encontro vocacional lá no Carnaval. E depois você me dá a resposta, se é isso mesmo ou não. Eu falei assim, rapaz, eu vou só para te provar que eu não vou ser padre.
Então tá bom, então vai. E eu aceitei a aposta e fui. Caí do cavalo. São Paulo, caí do cavalo. A hora que eu cheguei lá, que fiz todo o encontro, conversei com seminaristas, conversei com o bispo, que era Dom Washington na época. Na hora que eu conversei com ele, Dom Washington fez, num momento do retiro, no final do retiro, uma dinâmica. Pegou uma caixinha de sapato, muito simples, Dom Washington muito simples, colocou a caixinha no meio da sala e falou para nós assim: de acordo com o que vocês vivenciaram no retiro, a resposta de vocês para ser padre é sim ou não? Se fosse hoje, o momento da decisão, qual seria a resposta de vocês de tudo que vocês viveram aqui? Rapaz, eu entrei numa briga com a caneta. Você não tem noção. Pegava e fora que eu tremia bastante. Eu ia para escrever no papel sim, eu pensava, minha namorada, meu trabalho, meu pai, minha mãe, minha irmã. E ficava com aquilo, não, então é não. Porque eles falam mais forte no meu coração. A hora que eu ia escrever não, eu pensava assim, gente, mas tudo que eu vivi aqui foi tão bom, então não dá para dizer não. Até que nessa jogada de indecisão, eu escrevi na hora sim e joguei dentro da caixa. Essa foi a minha perturbação. Porque quando eu coloquei o sim lá dentro, e eu fui embora depois que terminou o retiro, aquilo não saía da minha cabeça. E eu encontrei o meu amigo Demis, que já veio logo, e aí, você vai ser padre ou não? Eu falei assim, rapaz, e aí na hora eu lembrei de uma pregação, de uma fala do padre lá no momento do encontro, que o padre falou assim, discernimento vocacional você vai adquirindo aos poucos, né? E vai vendo os sinais para ver se é isso ou não. E aí nessa hora eu aproveitei dessa fala do padre e falei para o meu amigo Demis, falei assim, Demis, o padre falou sim que discernimento a gente vai alcançando aos poucos, então eu estou no processo. Ainda não, mas estou no processo de saber se vai ser ou não. Só que eu continuei com os acompanhamentos vocacionais, até que eu entrei para a congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. Aí foi uma outra briga, porque Silvia chegou em mim e eu também cheguei primeiro em Deus. Rezei lá na minha capela que tinha lá da minha cidade, em Cesarina, Goiás, que eu estava morando em Cesarina, Goiás. Falei para Deus assim, ó, eu só vou para o seminário se Silvia terminar comigo. Eu sabia que ela não ia terminar comigo. Tinha certeza disso, né? E aí eu falei isso para Deus. Rapaz, 15 dias depois, ela chega em mim e fala assim, Rômulo, eu tô vendo que você está com muita dúvida. Não sabe se vai casar comigo, se entra para o seminário, o que você vai fazer da vida. Então vamos dar um tempo para você tomar o discernimento? Aquilo foi a resposta para mim. Eu falei assim, então vamos. Aí eu entrei para o seminário. Ela fez um compromisso comigo de ficar 1 ano fora, me esperando, e eu ia fazer 1 ano dentro do seminário, como experiência, e depois que eu saísse, depois de 1 ano, eu ia dar a resposta definitiva, se a gente voltava ou não. O seminário era na sua cidade? Não, o seminário era em São Paulo. Então aí você já teve que renunciar à família e o trabalho? Tudo. Só faltava a namorada? Só faltava a namorada. Então aí eu falo que trabalho, fácil. Família, mais ou menos. Namorada é difícil demais, rapaz. Porque dentro do seminário eu batia quase a cabeça na parede, pensando assim, meu Deus, o que eu fiz, né? Mas, por outro lado, era tanta alegria em estar ali, fazer o trabalho que eu estava fazendo junto com o povo, que Deus foi mostrando para mim que era aquilo mesmo. E foi a hora que eu voltei para casa de férias, depois de 1 ano, encontrei com Silvia e foi a hora do chororô. Porque aí eu falei para ela, falei assim, não, Silvia, eu vou continuar. E ela saiu chorando e consolada pela amiga, que já estava do outro lado da praça esperando ela. E eu só montei na minha moto e voltei para casa, né? Então foi meio complicado. Depois disso, nunca mais vi ela e ela também não quis mais me ver, né? Então, segui a caminhada. Graças a Deus hoje, com tudo isso, digo para vocês, sou muito feliz na minha vocação, sabe? Não tem outra coisa para eu fazer que me contenta mais do que estar na igreja, celebrando com o povo, no trabalho que eu tenho feito. Uau! É um pouquinho disso. Longa história, mas... Foi uma responsabilidade imensa, né? Que no qual você toma para si, né? Que é a responsabilidade de quê? De cuidar de pessoas. É o peso, é o peso do sim, né? É o peso do sim, né? Você Porque sentiu, basicamente é o que nós fazemos nessa terra hoje, quando a gente diz o sim, é aceitar o chamado que Jesus fez, né? Em prol de vidas. Né? E é complicado, porque eu digo para você assim, hoje eu atendo confissões. Sabe o que é uma pessoa sentar na tua frente, e esse daqui é um desabafo de padre para todo mundo ouvir. A pessoa sentar na tua frente e ela traz toda a história dela sem medo nenhum de te falar nada. Eu começo a rezar. Eu falo assim, Senhor, toma conta, me dá o discernimento, me dá a sabedoria, porque ela vai ouvir a minha orientação. Se eu falar alguma coisa errada para ela, ela vai arrebentar a vida dela. Terminar de arrebentar, né?
Agora, se eu acertar na minha fala, na orientação, então vai dar tudo certo para ela, ela vai ganhar força e vai continuar a caminhada dela uma maravilha. Mas eu posso acabar com a vida dela conforme for a orientação que eu der. Né? Então, é muita responsabilidade, igual você falou, mas, por outro lado, Deus nos dá uma graça fantástica. Por isso que eu falo, eu rezo muito nessa hora, porque, graças a Deus, não errei nenhuma vez ainda. Amém. Mas não errou porque não era você falando, né? Era sobre a graça de Deus. A gente confia sobre né? essa graça de Deus. Por isso que eu falei, a oração faz parte disso, né? Precisa estar presente, né? Vamos lá. A gente está tratando aqui, no caso de vidas, né? Mas eu queria trabalhar um pouco mais aqui a sua imagem, né? Certo. Você tem um posicionamento, né? Bem disruptivo, né? Você é um padre, mas ao mesmo tempo é um DJ, digamos. Né? Na verdade é os dois. É os dois, né? Não tem como fugir. Não dá para desvincular as duas coisas. Porque assim, a gente geralmente, tem o costume de ver, né? Padre é aquela pessoa formal, aquela pessoa, né? Ali muito centrada, Camisa de klezmer, botoada, tudo certinho. Aquela coisa muito certinha, né? Aí você chega aqui no programa hoje, tirando um capacete, tirando a cotoveleira, guardando ali calça jeans, camiseta. É um negócio disruptivo. Né? A gente Mochila. não tem costume de ver, né? Como é que é, digamos que Como é que a igreja lida com que isso? é a aceitação, digamos. Vou te contar uma parte da história assim que eu cheguei em Imperatriz. Depois eu conto como surgiu esse negócio do DJ padre, né? Você vai dizer duas coisas. Primeiro, como a igreja recebeu. Segundo, como as senhorinhas, as irmãzinhas, que são que mais acolhem, né? Acostumaram a ver sempre o padre lá vestido de branco e tal, acolhedor, viu? Cara, eu vou falar pra você que foi mais difícil pro clero, padres e irmãs, entenderem a minha situação, a minha vivência, o meu estilo de vida, do que as senhorinhas. É mesmo? Por isso que eu falei, eu vou partilhar uma coisa que aconteceu aqui em Imperatriz. Quando eu cheguei em Imperatriz, tinha a novidade do padre chegando, né? Um padre novo na paróquia, chegou e tal. A hora que eles olharam pra minha cara, acho que alguns pensaram assim, não vai dar certo, gente, né? Não vai dar certo. Olha o jeito do padre, mas me acolheram fantasticamente. Uma acolhida maravilhosa. E já no primeiro domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, eu motivei os jovens da paróquia e falei assim, vamos fazer uma cristoteca? Aí eles, vamos, padre. O que é? Como que é? Aí eu falei para eles, vamos fazer. Então a gente vai colocar uma tenda na porta da igreja, colocar iluminação, nós vamos celebrar a missa. Na última missa, vai vir um pessoal, aí eu conversei com o pessoal de malabarismo de rua, né? E aí levei eles para a igreja lá, depois da conversa eles fizeram malabares com fogo. Então o pessoal estava saindo de dentro da igreja e eles fazendo malabarismo com fogo. E eu já subi no palco, um palcozinho pequenininho, cara, quase menor que essa mesa aqui. E aí eu coloquei a controladora e arrochei na música. Aí eu toquei de tudo essa noite. Toquei forró, toquei eletrônica, toquei tudo, reggae, tudo, né? Mas tudo com letra católica, né? Rapaz, a hora que eu vi, as primeiras a dançar eram as vovozinhas, não tinha ninguém. Os jovens ficaram para trás, sabe? Porque elas foram e dançaram. Teve uma, a dona Nazaré subiu até na cadeira, assim, porque ela queria me ver, ela subia na cadeira e lá dançando em cima da cadeira. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, a acolhida foi fantástica. Aqui na Expo Imp, quando eu fui tocar também na Expo Imp a primeira vez, foi fantástico também, porque quem ia fazer o show principal é o padre Antônio Maria. Nossa Senhora, aquela coisa toda, né? E lento, devagar, e aí falaram assim, padre, o senhor vai fazer a abertura. Eu falei, beleza, a abertura tá bom, porque aí depois ele acalma o povo, né? A hora que eu subi no palco, aquele monte de senhorzinha e senhorinha sentada na cadeira no primeiro banco, não tinha espaço para ninguém, né? Eu falei assim, Jesus, o que eu vou fazer aqui? Aí eu tenho um remix do Padre Marcelo, Erguei as Mãos, que todo mundo conhece, né? E aí eu soltei. Aí você viu todo mundo, os vovozinhos e vovozinhas, tudo de pé, erguendo as mãos e cantando e dançando. E foi assim, o mesmo pique até o final da apresentação. Aí o Padre Antônio Maria entrou depois. Então, assim, resumindo, teve uma acolhida muito boa. Por onde eu passo, eu já fui até para Rondônia. Por onde eu fui muito bem acolhido com a música eletrônica. Não teve preconceito nenhum. Nem com o padre, porque eu faço questão de, se eu vou para alguma cidade, celebrar primeiro a missa, todo mundo me vê vestido de padre, para depois me ver como DJ no palco, né? Então, eu faço questão de fazer isso, porque o pessoal vai ver assim, opa, é o padre, porque senão só liga ao lado do artista e não vê do lado religioso, né? Então, eu faço questão de ter isso. Mas foi sempre muito bem acolhido, graças a Deus.
Né? Uau. Então, um pouquinho dessa experiência aí. E padre, a gente estava comentando um pouco antes de começar a gravação, mas é bom que você reforce. Tem quantos anos que você começou a sua agenda de shows como DJ nessa região? E como é que foi esse período agora, na pandemia, né? Você estava falando como é que foi aquela intensidade. Foi complicado, acho, para todo mundo, né? Que eu partilhava aí um pouquinho com vocês, muito levemente, primeiro, colocando o início. Eu comecei como DJ, já tenho 10 anos de padre, comecei como DJ e padre em Santa Luzia. Foi uma necessidade pastoral. Eu era DJ antes, e aí, pela minha conversão, minha experiência de Deus, eu renunciei a isso, falei assim, não quero mexer com isso mais. Parei com festa, parei com tudo. Só que quando eu cheguei em Santa Luzia, eu vi os jovens indo para uma danceteria chamada Fly Dance. Rapaz, era uma fila de jovens, era tanta moto, bicicleta, né? Lá na porta, e o jovem tudo indo para a festa. E para a igreja eu via só os mesmos. E aquilo me incomodou. Veio a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. E eu falei assim, agora foi o gatilho. E os padres da minha congregação motivaram a unidade dos jovens das nossas paróquias deonianas, porque eu sou SCJ, padre deoniano. Que são várias ramificações aí, né? Franciscanas, né? Diocesanas, tem várias aí. E com isso nós motivamos os jovens. E eu fui fazer um encontro lá, falei assim, para os jovens, vamos fazer um encontro? E no final a gente faz uma cristoteca, como foi? Faz uma cristoteca, que o nome que eu conheci era esse por estar junto com o pessoal do padre Júlio Lancelotti em São Paulo, né? Rapaz, nós fizemos, motivamos, ia ser o dia inteiro de encontro e formação e à noite teria a festa. E nós pensamos, vai dar uns 50 jovens, tá bom, a gente já abraça esses que vierem. Rapaz, deu 300 jovens, o nosso salão paroquial era pequeno para tanta gente. 300 jovens. E nós fizemos uma festa, mas foi de arromba mesmo, foi uma festa muito poderosa, muito boa. E eu fiz amizade com o Kaique, que era um DJ da cidade, ele trouxe iluminação, trouxe som, então o pessoal ficou encantado. Foi uma festa comum, mas com música eletrônica católica. E também o forró. E com isso, logo eu fui me tornando conhecido, que os padres foram chamando eu para os festejos de paróquia. E aí foi crescendo. E vim para a Imperatriz. Vindo para a Imperatriz, aí nasceu a agenda de shows, né? Que aí eu estava saindo para o Brasil inteiro, graças ao DJ Rony TX, que eu acho que vocês conhecem muito bem, que toca aqui em Imperatriz, e a esposa dele, Francis, que eles têm uma agência chamada VM Team. E eles estavam coordenando tudo isso e vendendo os meus shows. E eu saí por todos os lugares no Brasil. Só que chegou a pandemia. Com ela também chegou aí a crise do padre. Por mais que tenha experiência religiosa, a gente entra também em crise. É humano, né? Porque imagina você ficar parado. As igrejas fecharam. Não teve mais missa, não tem mais povo. E eu confesso para vocês que na hora eu questionei assim, para que eu estou servindo como padre? Né? E o padre que mora junto comigo, eu tenho um carinho muito grande por ele. Padre Dário, ele tem seus 60 e poucos anos. Ele sempre falava numa conversa que a gente tinha em casa, só nós dois ali, e na época era o padre Max também, mais novo que eu, nós três, mas eu sempre conversava muito com ele, ele falava assim, o que nós estamos fazendo aqui? Por que os médicos têm que estar na linha de frente? Por que os enfermeiros têm que estar na linha de frente? E os padres têm que estar dentro de casa? A inconformidade com a situação, com a situação, né? Porque a vontade dele era ajudar. E acabou que ele pegou Covid também, mesmo ficando em casa, né? Ele pegou Covid, eu também peguei porque eu fiquei acompanhando ele. Só que esse questionamento ficou no meu coração. Rapaz, eu entrei em crise por causa disso. Tinha parado tudo, de repente eu não estou fazendo nada. A gente começou a inventar, eu e ele. Saía com a imagem de Nossa Senhora nas ruas para o povo rezar, saía com o Santíssimo, saía com o Sagrado Coração de Jesus. E ajudando, pelo menos, o povo a ganhar esperança no momento que foi muito complicado, que foi o início do Covid, né? Sim. Mas foi muito, para mim, foi muito ruim esse período. Agora que foi voltando aos poucos, a hora que retomou a missa, aí é que eu consegui me equilibrar e me organizar frente a essa pandemia, sabe? E aí nasceu de novo um novo padre. Todo mundo se reinventou, né? Literalmente. Como é que foi, assim, essa parte do acompanhamento meio que remoto, né? De certa forma, com as pessoas, com os fiéis, assim. Teve esse acompanhamento remoto, padre, perdão? Teve. Nós celebrávamos a missa online.
né? Aham. E aí, muito precário, porque vocês conhecem muito bem a vivência de igreja católica. A gente tem pouco investimento nessa Igreja, no área. geral, poucas tem muito e a maioria tem quase nada. Quase nada. E agora você imagina, a gente não tinha qualidade de som, a gente não tinha qualidade de imagem, nada disso. A gente fazia, colocava o notebook lá e aí ligava e fazia a transmissão ou pelo YouTube, né? Tentava fazer também pelo Instagram, os dois juntos. Eu fui aprendendo porque eu gosto muito desse negócio de tecnologia, sempre estou mexendo muito, então aprendi algumas coisas e fui melhorando um pouco. Mas chegou um momento que para nós não dava. Celebrar missas sem saber quem está do outro lado, ou então ter aquele feedback com o público. Quem tem lidar com o público sabe disso. Você faz alguma coisa, o povo te dá uma resposta no Você ato. tem aquele retorno do amém, né? Você não tem resposta nenhuma, você tem que fazer tudo. Então, assim, nós fizemos, mas foi dessa forma, mas foi muito sofrido para nós. Mas a gente fez, né? Só que eu fui vendo também que era desleal essa competição. Você imagina, nós, sem qualidade nenhuma de imagem e som, celebrando uma missa online, enquanto todo mundo tem acesso à TV e pode assistir Canção Nova, Rede Vida e tantas outras TVs com uma qualidade de som, de imagem muito mais fácil, fora que qualquer senhorinha é só ligar a televisão, todo mundo já sabe. É uma competição muito injusta. É injusta. O pessoal ficava por caridade conosco, mas ficou. Foi um tempo de aprendizado também, que a gente teve que se reinventar. E aí, a hora que voltou, foi mais fácil, né? Bacana. Foi um baque, né? Foi. É uma experiência totalmente assim. Eu tô acostumado, atípica, né? eu tô mal acostumado. Partilho isso com vocês. A minha paróquia, graças a Deus, muita gente frequenta. Então, tem a missa com oração por cura e libertação toda terça-feira, às 19h30. Rapaz, das 200, 300 pessoas, né? Eu tô celebrando no pátio, porque dentro da igreja não comporta. E por causa do tempo de pandemia, a gente mantém a distanciamento. E aí, de repente, a gente entra para dentro da igreja, não tem ninguém, tem que celebrar a missa, não tem ninguém para responder amém. O padre é que tem que cantar, coitado dos fiéis. Tem que falar e dizer o amém. Ele pergunta, ele responde. Isso. Então, foi muito difícil para todos nós, né? E cada um viveu esse tempo de sacrifício do seu modo, que viu como foi complicado, né? Bastante. E pronto, você falou um valor bem interessante aí, que é a quantidade de fiéis que está dando nas missas, né? Que dava nas missas, né? E eu tenho a convicção de que parte disso se dá pela localidade, pela conveniência, né? Sim. Próximo da sua casa. E parte disso porque a gente percebe, a sociedade percebe uma proatividade de quem está à frente do trabalho. Sim. Né? Porque eu respeito o rito da missa, mas a gente entende que, por exemplo, na Canção Nova, acontece coisas semelhantes ao que tem na missa daqui, de Cristo Salvador, por exemplo. Sim. Só que, às vezes, quem está à frente, o pároco, busca meios de trazer algo para envolver todos os públicos. Né? Que acontece com muitas igrejas, eu vou dizer, não sei se é errado, dizer que se conformam em atender da mesma forma sempre só quem está lá. Sim. Né? A gente percebe a sua preocupação com jovens e todo líder espiritual, o pastor, o padre, que se preocupa mais com a juventude, ele tende a ter uma casa mais cheia e com qualidade, porque ele atrai aquela mão de obra mais qualificada, entre aspas. O jovem, tem gente que diz que a juventude é o futuro da igreja. Sim, e é né? mesmo. E aí, porque são deles que eles que vão absorver melhor as novidades. Por exemplo, nós temos hoje o padre TikToker, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas, cara, é só brincadeira, Leio. Assim, só que para se comunicar com jovens e para trazer eles, porque assim, se você não atrair, o mundo atrai. E atrai da forma errada. Né? Como a gente tem visto muito, né? E eu assim, tiro o chapéu para a forma de como você lida, né? A forma de como você abraça tanto a causa, né? E como você atrai essa juventude. Porque, assim, como você falou, lá na discoteca, lá no caso, que você via, né? Sim. Muitos jovens indo, né? O mundo atrai de uma forma. Sim. Só que, assim, nós temos que utilizar as armas do mundo contra ele próprio. Eu tenho essa visão, né? Não, e é boa. Eu partilhei. Assim que eu cheguei aqui, o pessoal da faculdade de jornalismo descobriu que eu tinha feito, aprontado uma. E aí foram atrás de mim. O que foi que eu aprontei? Eu fui pro Tomorrowland, né? Brasil. O padre no Tomorrow. Eu falei assim, cara, é lá que a gente tem que ir. Primeiro passo. A minha curiosidade com a música eletrônica, ver os grandes DJs do mundo tocando no território brasileiro, num festival único de 3 dias, eu falei assim, não posso perder essa.
Minha irmã me deu de presente de ordenação. E aí eu consegui realizar, que a primeira eu não consegui, o segundo eu fui. E quando eu fui, eu levei um outro padre junto comigo e falei assim, eu não vou sozinho. Vamos 2 padres. Vamos junto. Vamos vigiar o outro. Você me ajuda, eu te ajudo. Nessa brincadeira, ele foi junto comigo e foi muito divertido. Cara, a hora que você entra no Tomorrow, você já sonha, porque é fantástico a construção que eles fazem para a música eletrônica. Você já entra e fala assim, não, isso daqui é mesmo a terra do amanhã, é um sonho estar aqui, porque é muito bonito. O visual, o público, a participação do povo, como as coisas acontecem, é de uma forma fantástica. Eu me deparei com uma situação lá que eu fiquei assim, a gente precisa aprender um pouco disso. Olha para você ver, um rapaz deixou o celular cair do nosso lado e continuou, acho que ele estava tão doido da cerveja, né? E aí deixou o celular cair. Veio outra pessoa atrás, pegou o celular, tentou correr atrás dele, já entrou no meio do público e se perdeu. Você acredita que essa pessoa foi lá no Achados e Perdidos e devolveu o celular? Então, não tem aquele negócio de ficar com o que é do outro. Você vê o respeito disso, né? Então, eu achei isso muito bonito. Fora que eu aprendi muito e por isso nós criamos aqui em Imperatriz a Catholic Holy Fest. Não sei se vocês ouviram falar. Já ouvi falar, falar. então. Acho que por causa do Alan, né? O Alan. Se vocês verem a foto no Instagram da Catholic Holy Fest, você vai falar assim, meu Deus, isso daqui é uma festa secular. Uma festa de música eletrônica. E você fala pela estrutura, né? Pela estrutura. Jogando a estrutura. Porque aqui em Imperatriz não tinha tido nenhuma festa de música eletrônica no estilo que nós fizemos. Foi ter uma festa, sim, quando veio para cá o Lil, né? Que foi bem antes do Rock in Rio, do sucesso do Lil, né? E agora me fugiu o nome do outro rapaz que veio tocar, que eram grandes nomes de fora. Quem vê as fotos fala assim, meu Deus, isso aqui é mesmo uma festa católica, uma festa cristã, vamos colocar assim, né? E o nosso pátio ficou cheio de jovem. A estrutura fantástica. Mas foi porque eu fui lá, vi como acontecia as coisas, fui no Tomorrow, e aí eu copiei naquilo que era financeiramente possível para nós. E nós montamos. E eu mostrei isso para os jovens, falei assim, vocês têm condição de fazer isso. Não é o padre fazendo, é vocês. Toda a equipe. E trabalhou. E foi lindo, porque aí depois, no meio do show, no finalzinho do show, que sou o último a tocar, e depois entram todos os DJs e tocam junto comigo, cada um toca uma música, vira uma bagunça no palco, né? Porque todos os DJs juntos, nós éramos em 6, 7 DJs, e aí o padre Cristiano, que estava junto comigo, entrou com o Santíssimo Sacramento no meio da turma. Pensa num povo que rezou, que chorou, que fez a experiência do amor de Deus. No meio da pipoca. No meio da pipoca. Ô, louco. Cara, é fantástico você ver, assim, ó, inacreditável, você ver e falar assim, ó, é disso que o jovem está precisando como experiência. Se eu não tenho meio de comunicação para falar com eles, eu perco. Aí vai entrar o porém da missa. Nossas missas mantém-se o rito romano, como foi pedido, e é para ser assim. Mas a missa com oração por cura e libertação, ela segue o rito romano com algumas coisas que nós acrescentamos. O quê? Mostrar para a pessoa que ela pode rezar no ato penitencial, ela não vai só cantar, Senhor, tem de piedade de nós. Ela vai rezar, Senhor, tem de piedade de mim, hoje não deu certo tal coisa, eu fiquei bravo, zangado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ela falar com Deus, né? Não só passar batido a coisa, mas ela falar com Deus. Criar intimidade. Criar né? intimidade. E a missa com oração por cura e libertação é para fazer nada mais, nada menos que isso, levar a pessoa a aproveitar os ritos da missa, os momentos da missa, para rezar aquilo que é próprio dela. Que parece que era para ser assim, mas a gente foi se perdendo ao longo do tempo, né? E a gente entrou somente na forma quadradinha de ser. Então, esse foi o jeito que nós fomos encontrando de trazer e mostrar. O padre que estava na vilinha, Samuel, era fantástico para fazer isso. E eu admirava muito o trabalho dele e admiro até hoje, né? E eu continuei esse trabalho. Aí aqui veio Cerco de Jericó, veio Talha de Nossa Senhora, Católico Holy Fest, uma coisa muito mais para jovem, mas tinha todas as idades, família estava lá. Então tudo isso nasceu aqui em Imperatriz, porque o pessoal abraçou junto comigo, né? Bacana. Esse movimento, eu lembro que quando... Acho que foi o primeiro evento que você foi tocar no Cindy Maria, que o Alan me convidou, né? O Alan falou assim, cara, eu queria que tu fizesse a identidade visual desse ano do Cindy Maria. Eu trabalhei, fiz uns 3 anos consecutivos do Cindy Maria, né? E no dia que ele falou assim, eu preciso que tu faça uma identidade visual assim, totalmente temática,
porque a gente vai ter uma atração aqui totalmente diferente. Aí ele falou assim pra mim assim, cara, dá um pulo aqui na Planeta. Aí eu fui lá, né? Fui lá, sentei com ele e falei, ó, a gente tá com essas atrações aqui, esse cara aqui é a atração principal. Aí eu vi lá, né? DJ Padre Rômulo. Eu falei, cara, mas esse aqui é o nome de guerra dele? Aí ele falou assim, não, pô, ele é padre. Aí eu falei assim, eu fiquei assim, padre, cara, é sério? Aí ele falou, não, ele é padre. Eu falei, caraca, velho, esse negócio é diferente mesmo. É coisa de doido. Aí ele falou assim, moço, esse aqui vai bombar, tu pode esperar. E ele compartilhou comigo que deu muita gente. Deu bastante Deu gente. muita gente. Foi. Aí eu fiquei assim, cara, a gente vive no mundo, mas não viu tudo. E a gente tem que entender, eu vejo que a gente tem que procurar entender que a gente, essa questão, esse ponto de nós utilizarmos as armas do mundo contra ele próprio, ela tem que ser vivenciada, né? Desde, pode ser na igreja católica, pode ser na igreja evangélica, independente de qualquer religião que seja. Eu partilho contigo assim, eu tenho 2 amigos que eu sou fã dos 2 de carteirinha. Um é o Quento, e ele é evangélico. O outro é o Medina, Ricardo Medina. É quase um surfista, mas é DJ. E ele também é evangélico. Rapaz, é bom demais estar junto com esses 2, né? Porque a hora que a gente senta numa mesa para partilhar a vida, para contar as experiências, a gente vê o quanto Deus fez, tanto na minha vida de padre, quanto na vida deles, né, de evangélicos, e o como isso nos une. A sabe? fé é uma só. Eu trouxe o Medina para tocar no Catholic Holy Fest. Você vê a galera católica indo na vibe do Medina, assim, ó, e todo mundo encantado com ele. Ele falou assim que ele nunca conseguiu tantos seguidores no Instagram, igual quando veio para cá. Porque, para você ver, eu acho que essa beleza a música eletrônica traz para nós. É a unidade de tribos, vamos colocar assim. Sim. Né? Tem experiência diferente de Deus? Tem, mas teve a experiência de Deus. E isso não pode nos separar, tem que nos unir. Concordo. Né? E aí é nessa hora que a gente vai fazer. Eu amo a renovação carismática católica, porque na graça do Espírito Santo, ela trouxe uma coisa que dentro da igreja estava meio quietinha, que era essa ação do Espírito. Dom de oração em línguas, dom de cura. Esse monte de coisas que dentro do mundo evangélico é muito forte presente e dentro da nossa igreja estava quietinho, sendo que nasceu esse Pentecostes na igreja católica, né? E aí a gente meio que parece que perdeu. Falei, costumamos demais, né? E aí, agora de repente a gente tem uma coisa uma graça de Deus que nos faz ter um diálogo um com o outro e a gente ainda fica perdendo tempo com briga. Eu lembro que quando eu vim morar em Imperatriz, que eu sou de Montes Altos, natural de Montes Altos. Lá a igreja é aquela que parece a Torre de Pisa, né? Sim. É inclinadinha, né? E lá todas as missas eram o quê? Você chega, tinha todo o ritual de praxe, né? Acabou. Pegou o missal, é só seguir lá. Assim. Né? Acabou, finalizou ali a missa, todo mundo pra casa. E quando eu vim morar em Imperatriz, a minha esposa, né? Ela me levou na Cristo Salvador. E um dos primeiros contatos que eu tive foi com a renovação carismática. Quando eu vi aquela juventude orando em línguas, né? Eu falei assim, que esse negócio é isso aqui é uma cena diferente. Estou em outra igreja. Não é a mesma igreja, a minha religião que eu seguia lá em Montes Altos. Tá errado. Porque até a própria juventude, né, era mais um violãozinho, ó. Era mais Padre Antônio Maria, né? Canta aí, Zezinho. Eu não sou bom pra cantar, não. Padre Zezinho, que foi um dos primeiros, né? Pioneiro na música católica, cara. né? Aí quando eu cheguei aqui, que eu fui pra Cristo Salvador, que eu olhei aquela arrumação, falei, isso aqui é louco demais, ó. Aí eu, tipo assim, eu ficava olhando, eu via pessoas mais novas do que eu, né? Orando, rodando ali o salão inteiro, tudo. Eu falei, rapaz, que negócio é esse? Movimento doido é esse? Aí, depois que ela foi me explicar, não, aqui é a renovação carismática. Isso. Né? É diferente, de certa forma, porque aqui a gente se permite algumas coisas. O louvor é diferente, a unção, né? a reza é diferente. Isso. Né? Porque é mais espontânea, né? É mais sua. A pessoa praticamente ali, ela tem não é dizendo que na missa não tem, mas o face a face ali com Cristo é quase... Isso. É muito próximo. Há uma diferença. A missa, como eu falei, ela já é o rito romano. Então, a gente vai seguir aquilo, né? A experiência carismática vem de grupos de oração. Então, você parar para fazer uma experiência de oração, rezar, falar diretamente com Deus, sem ter alguma regra imposta para ser vivida. É somente a experiência do Espírito. Então, por isso tem essa diferença. Alguns padres, que começou aí com o padre Marcelo Rossi, esse movimento, de ter as missas com oração por cura e libertação, que conseguem casar as duas coisas.
entendeu? Mas assim mesmo, ela não se torna uma coisa adotada por toda a igreja. Porque, para falar a verdade, é isso que eu acho bonito dentro da nossa igreja católica, é porque, assim, tem as pessoas que são mais tradicionais e elas têm que ter espaço, né? E aí elas abraçam o rito daquela forma, porque ali ela se sente bem, é assim que ela faz a experiência do amor de Deus. Outros já precisam de uma coisa mais forte, né? Uma forma diferente de ser. Aí vem esse passo da renovação carismática católica, que vem as missas com oração por cura e libertação, que o padre Marcelo arrebentou de tanta gente que o seguia por causa dessa experiência, mostrando que dentro da missa há espaço para você rezar assim. E eu vejo hoje que não é mais um negócio engessado a forma de como os padres se posicionam, né? Eu tenho um padre que eu sou fã demais, eu sigo ele porque eu gosto de acompanhar os comentários dele, que é o padre Fábio de Mello. Sim, sim. Né? A forma de como ele responde muitas coisas. Eu fico assim, tem hora que eu paro eu tenho ali aqueles 30 minutos de bobagem do dia que você tira pra, tipo assim, esparecer um pouco a mente, né? E eu vejo muito meme, né, das respostas que ele dá para algumas perguntas. É tipo o André Valadão, né? Tipo isso. Eu acho legal isso, porque foram meios que foram encontrando e que principalmente as mídias, as novas mídias que vieram aí, trouxeram como oportunidade, né? Você imagina, você vê o padre Fábio de Mello brincando no Instagram, no TikTok, fazendo algumas brincadeiras, você fala assim, meu Deus, a gente via sempre igual, vocês falam, o padre sempre muito formal. E de repente agora você vê um padre leve, solto, que brinca também, então, e que responde algumas coisas, que mexe com todo mundo e que faz o pessoal rir. Então, traz como proximidade. E é isso que eu vou vendo como que a gente foi crescendo em meio à tecnologia, os meios de comunicação que facilitou um pouco, né? É claro que é um território que a gente ainda tem um pouco de receio e medo, porque a gente ainda não tem o limite disso, né? Mas, por outro lado, que facilitou muito essa proximidade, né? Tem até uma pergunta que eu estava querendo fazer, que é o seguinte. Eu acredito que o senhor já era padre nessa época, na época do Padre Léo. Sim. Que era um goiano, que contava as homilias assim, bem engraçadas, né? Tinha um jeito dele goiano engraçado de ser, assim como existe o pastor Cláudio Duarte. Sim, Até o timbre também, dos caras é muito parecido, né? O jeito dele de pregar também era muito parecido. E eu vejo que ele, naquele jeitão dele, deu uma contribuição muito grande para quebrar essa barreira, né? Deu uma contribuição muito grande, porque ele trazia uma mensagem leve e ele fazia você apanhar na palavra sorrindo. Não era? Eu tive com o Padre Léo pessoalmente. A minha primeira experiência, porque vem da renovação, então o Padre Léo, você olhava ele pela TV e falava assim, meu Deus, esse homem é fantástico. O dia que eu tive com o Padre Léo, a primeira vez eu estava no seminário, ele foi nos visitar, porque ele fez parte da mesma congregação que eu. Ele também é deoniano. Como o Padre Fábio também fez parte da minha congregação, e aí depois ele saiu e entrou para a diocese de Taubaté, né? Então Padre Zezinho faz parte da mesma congregação que eu. Padre Joãozinho Almeida, também cantor, faz parte da mesma congregação que eu. Então, foi muito interessante porque Padre Léo teve várias experiências. Uma, primeira e forte, foi a experiência de Deus. A segunda foi a forma com que ele quis evangelizar e estar com o povo. Por isso nasce também a ideia dele de Betânia, de acolher qualquer pessoa, não importa de onde venha. É caso de recuperação? Mas também acolhe outro com outros problemas. Pode vir para casa. Então, Betânia. E Padre Léo olhou para um dos nossos seminaristas uma vez, e aí o seminarista estava junto conosco, todo mundo conversando, admirando com o Padre Léo fazendo piada de tudo, né, chamando a atenção de todo mundo. De repente o seminarista saiu e foi fumar um cigarro. Rapaz, eu vi aquele homem se transformar. Porque na hora ele já deu aquela direta dele. Para de pagar o dízimo pro diabo. Já foi assim, paf! Eu disse, Jesus. Mas por que ele falou isso? Ele chamou a atenção, ele deu um choque em todo mundo, mas depois ele foi contar. Ele foi fumante um bom tempo. E ele sabe o mal que isso causou para ele. De câncer, não foi? Foi de câncer, né? E também a bebida fez parte da vida dele. E ele partilhou como foi difícil vencer tudo isso e como a experiência de Deus é que fez ele vencer tudo isso, entendeu? Por isso ele foi colocar, enquanto o Evangelho, a experiência de Deus te traz vida, essas coisas vão te trazendo morte, né? Aquela piadinha, eu não quero morrer rápido mesmo, então vou indo pro fumo, vou indo para outras coisas. Mas, na verdade, você está procurando a morte, então isso é um mal. E ele trouxe isso como conteúdo. Mas ele é fantástico na forma de falar, no como ele traz o conteúdo e o como ele cativa as pessoas. Eu acho isso
fantástico do Padre Léo. Deixou um né? grande legado, né? Nossa, demais. Gigantesco. Betânia ficou a marca dele e vai ser eterna, né? Porque o jeito dele está impregnado em Betânia. Bacana. Pronto, você entrou no assunto aí, cigarro. Hum. E aí, de cigarro, puxa bebida. E o senhor, como um padre que tem mais contato com jovens, como é que você trata isso nesse aconselhamento com jovens? Ou é algo que vocês não discutem tanto assim Não, até nos que movimentos jovens? nos movimentos jovens até que não aparecem tanto. Eu tenho. Eu falo assim, mas em relação ao aconselhamento. Né? Isso, aconselhamento, sempre alguém, a grande maioria sempre quer sair. Quando eles procuram a gente ou falam assim, padre, estou numa luta contra o cigarro, reze por mim para eu conseguir vencer, né? Ou seja, qualquer outro vício. Né? O mal, é como a igreja vai trazer isso e tratar. O mal do vício é porque te rouba de você mesmo, sabe? Ela não te deixa livre, ela te deixa escravo. A bebida te deixa escravo, o cigarro te deixa escravo. Você vê que a pessoa que entra em grau de estresse muito forte, muito rápido, a fuga dela vai ser o cigarro. Então você está vendo que foi uma fuga, é um meio de se acalmar, um meio de tranquilizar. Aí a gente tem que entender um pouquinho cada um. Eu pelo menos indico, vamos lutar para sair? Vamos. Você está disposto a fazer isso? Estou. Não está disposto? Não, eu te respeito. Mas pense. Isso que eu vou colocando como proposta. E vou falando para levar um pouquinho desse pedido de ajuda. Eu acho que alguns têm uma opinião muito forte. Eles conseguem, não vou fumar mais, pronto e acabou. Mas outros já precisam de uma ajuda. Não vai ter como vencer isso sozinho, né? Mas sempre um vício, quando entra, ele entra para cobrir alguma coisa. Eu, pelo menos, tenho para mim. Eu posso estar muito errado nisso, sabe? E eu também dou a minha cara a tapa se alguém puder me explicar isso, mas... Eu, para mim, acho que a gente consegue entrar num vício porque alguma coisa em nós a gente não está se sentindo bem, ou então a gente... Vamos dar um parênteses aqui. Uma lacuna que precisa ser preenchida e a gente consegue preencher com vício. Aí depois o vício nos faz escravos, nos rouba de nós. E a gente perde a paz, né? Porque não tem mais como viver sem aquilo. Esse é o ruim. Por isso eu vejo quando Jesus vai nos mostrar um caminho de liberdade, é mostrar, eu posso sim, e eu gosto, como padre, de uma cervejinha. Eu tomo uma cervejinha, mas eu gosto do sabor da cerveja, eu gosto daquilo que ela proporciona de convivência, mas a partir do momento em que ela subiu, aí já se tornou um mal. Entendeu? Porque aí eu já vou fazer coisas que não precisaria fazer, já vou falar besteira que não precisava falar, e aí roubou a minha liberdade. Enquanto eu tenho a minha liberdade de fazer e saber o que é certo e errado, então está tudo bem. Roubou disso, perdeu a validade, perdeu a graça. Né? Então, por isso que eu falo, eu gosto de uma cervejinha, gosto, tomo de vez em quando, tomo, mas eu não permito que ela mande em mim, eu que mando nela. E você toma num ambiente controlado, tipo, sozinho em casa? Não. Quando eu vou para alguma casa de família que tem, eu até quebro o gelo um pouquinho por causa disso, né? Tem alguém que está bebendo e... Esse é o nosso mal, porque a gente parece muito farisaico, né? A hora que a gente vai para lá e fala assim, não, sou padre, não bebo, não faço isso. Tudo bem, eu respeito também. Mas aí as pessoas começam, as esposas começam, padre, fala pro meu marido, para de beber, para o meu marido. Tá bom, você vai fazer isso, mas você vai fazer isso na hora que você criar vínculo com ele. Aí vai ser um momento, então eu tenho que saber do meu limite. Então, ei, meu irmão, vem cá, senta aqui, traz uma cerveja aí para mim. Senta. Aí você começa a conversar com ele. Ele vai falar assim, nossa, aquele padre ali é legal. Então, beleza, você já ganhou o coração dele. A partir do momento que ganhou o coração dele, ele vai te procurar para conversar. Aí na hora que você vai orientar. Entendeu? Porque senão você vai perdendo muito. Se você já chega falando assim, não, isso é pecado. A pessoa vai se afastar de você e você não vai criar diálogo. E o primeiro passo a gente tem que roubar o coração dela. Aí depois a gente consegue tirar do vício. Mas você não acha que isso aí tem uma dupla Interpretação, assim? Porque, por exemplo, da mesma forma que você ganha o coração da pessoa, né? Quebrando esse estado em que você, em vez de recusar a bebida, você senta para beber com ela, mas ao mesmo tempo você dá legalidade pro cara falar assim, não, mas eu vou tomar mais aqui, meu amor, porque o padre também bebe. Mas aí está o ponto do passo que não foi continuado, entendeu? Por isso que eu falo, a hora que chegou aqui, eu bebi uma com ele, conversei, e aí criou vínculo, tudo bem. Eu já faço questão de deixar meu copo aqui.
E é interessante porque a hora que eu deixo o meu copo aqui, ele fala assim, opa, o senhor não está bebendo. E vem para colocar mais cerveja no meu copo. Mas o meu copo está cheio. Por quê? Porque eu já parei. E aqui para ele, eu já estou mostrando para ele de uma forma simples e tranquila, ei, não precisa mais. Sabe? E é a hora que a pessoa mesmo vai... É muito interessante, já passei por muitas experiências. A pessoa mesmo começa a conversar contigo e ela vai chegando o copo para lá. Ela para de beber, sem precisar que eu fale para ela. Apenas no gesto. No gesto. Entendeu? Uhum. Por isso que eu falo de um sentido farisaico. Jesus não teve medo de sentar junto com os cobradores de impostos. Não teve medo de fazer refeição com os mais pecadores da sociedade. Ele sentou. E no meio daqueles que ele sentou no meio, os fariseus ficavam na porta falando assim, se ele soubesse quem eles são, ele não estava lá no meio. Mas Jesus sabia. E nesse fazer, o primeiro diálogo é sentar-se e fazer como. Mas depois, mostrar o mais importante de tudo isso, o reino de Deus. E o reino de Deus me mostra que eu não preciso disso. A minha alegria está no mais profundo do que isso aqui é ser raso. Entendeu? Mas você também não precisa chegar para a pessoa e falar assim, ó, joga isso aqui fora. Não, traz ela para perto, acolhe, Papa Francisco, acolhe, traz para perto. E aí a hora que você traz para perto, a pessoa te ouve. Agora, se você bate com ela de frente, já falando que é pecado, que aí a pessoa se distancia de você. E o que a gente tem que fazer para levar o evangelho é isso. E é isso que muita gente tem medo de fazer. Dou razão? Dou. Porque a gente tem que ter muito cuidado o passo que vai dar. Né? Senão vai acontecer isso. Ah, o padre também está bebendo, também estou bebendo. Estou bebendo. Mas toda hora que ele vem colocar cerveja no copo dele, ele vê que ele já bebeu 1, 2 e o meu está no 1. Aí é a hora que vai falar assim, ué, padre, o senhor não bebe, está criando, como muitas vezes já escutei, está criando dengue, o mosquito da dengue, está criando dengue. Aí eu falei assim, ah, é? Não, mas está aqui, fica aqui, vamos continuar, me conta aí do que você trabalha, o que você faz. De assunto logo, né? Já puxa. Né? Quanto mais você puxa aquilo que dá importância para a pessoa, mais ela se envolve contigo e mais na hora você rouba o coração e consegue mudar as situações. Brigando, meus queridos, você não consegue nada. Batendo de frente, a gente não consegue nada. Só um inimigo, né? Só. No máximo um inimigo, né? É, porque afasta as pessoas. E é isso que, para mim, hoje... Vocês viram, eu cheguei de monociclo, mochila nas costas, eu vou para Beira Rio, rodo de monociclo, todo mundo chega perto e fala assim, ei, o que é isso aí? Eu vou e falo para ele, é um monociclo elétrico. Ah, é? Onde você comprou? Em São Paulo e tal. Mas você é daqui? Eu falei assim, sim, eu sou padre, lá na Vila Lobão, na igreja católica. O senhor é padre? Eu falo assim, sou padre. Você está vendo que um primeiro diálogo está sendo o chamar a atenção daquilo que eu tenho ao meu redor. O segundo vai ser mostrar a minha identidade. O terceiro é, ei, vamos comigo. É o quebra-gelo, né? Quebra-gelo. A piada. Pegou. A gente tem medo disso. Né? Nós temos medo disso. E quanto mais a gente se torna verdadeiro nessas situações, melhor é. Sou humano, sou padre, sou humano. Mas, graças a Deus, no meu humano eu sei o meu limite. Então, sei o limite que eu posso ir para também trazer aqueles que estão fora. Aí eu não me torno farisaico, que só julgo. Eu trago para junto comigo. E a gente sabendo da nossa humanidade, você já teve algum momento, depois da sua ordenação, em que você teve uma baixa emocional muito grande, além da pandemia, em que você falou assim, cara, vou chutar o pau da barraca e embora não, tipo, Deus me leva logo que o negócio tá difícil, então vou voltar para casa dos meus pais, que não tá dando... Não. Assim, de voltar para casa dos meus pais, de querer voltar para a vida anterior, não tive, né? É claro que a gente tem, assim, um questionamento, como foi da pandemia, né? Nossa, eu como padre estou servindo para quê como sacerdote? Porque está faltando o povo e estar com o povo. Então, isso eu questionei muito. Da minha vida vocacional, confesso para vocês que eu nunca questionei assim, porque eu venho de uma fase adulta, já eu entrei para o seminário adulto, vivi muita coisa fora. E aí, depois, na hora que eu entrei pro seminário, foi uma opção mesmo, foi escolha. O rapaz da portaria aqui hoje. Eu falei assim, me fala uma coisa, é verdade mesmo que padre não casa? Mesma situação, é o porteiro,
Tava esperando um pouquinho. De repente, ele fala assim, o que é isso aí? Eu falei assim, é um monociclo. Ah, ele já saiu do balcão e veio conversar comigo. E começou a conversar, a gente conversando e tal. Ele falou assim, o senhor é de onde? Eu falei assim, eu sou padre. Eu vim para dar uma entrevista aqui, fazer o podcast e eu sou padre. O senhor é padre? É. Aí ele ficou com aquilo. Conversou outras coisas sobre o monociclo. Aí ele virou e parece que estava inquieto. Ele virou para mim e falou assim, me fala uma coisa. E padre não pode casar mesmo, né? Eu falei assim, meu irmão, eu não vejo que padre não pode casar. Eu vejo que foi uma opção que eu fiz de não casar. Jesus mesmo coloca no Evangelho que alguns não nasceram para o matrimônio. E eu faço parte desse alguns que não nasceram para o matrimônio. Como muitos nasceram para o matrimônio. E que bom que é assim. Nós precisamos assim. Eu sou da parte que não nasci para o matrimônio. Eu acho que hoje em dia a Silvia fala assim, graças a Deus eu não casei com o Rômulo, né? Porque eu sou muito livre nesse tanto, até mesmo para eu estar aqui ou ali é muito livre para mim. E ia ser complicado na vida matrimonial, porque tem que ter esse cuidado de um para com o outro. Né? E para mim, eu sou muito livre nesse tanto, ia ser complicado. Então eu falei para ele, não, eu escolhi. E aí volto lá que eu estava falando para você. Eu escolhi. Deus mexeu tanto comigo, tanto com o meu coração, que eu queria dar um algo a mais para Deus. E o único algo a mais que eu tinha era a minha vida. E eu fiz a opção de doar a minha vida no trabalho do Evangelho. E aí, por isso, sou padre. Aí vem outro questionamento que talvez venha aí por algumas pessoas, né? Não no coração de vocês, mas por algumas pessoas. Mas, padre, o senhor não sofre assédio, não é? Eu sofro de todos os lados. Sou muito sincero, de todos os lados. Homens, mulheres, de todos os lados. Ainda mais garotão assim. Eu tiro por uma piada, eu tiro por uma piada aqui do tava falando aqui agora há pouco, do padre lá do... Léo? Não. Do Cláudio Duarte. Não, moço, do padre. O padre Léo. Não, o Fábio de Fábio de Mello, né? Que aí, eu vi uma caixinha lá, aí ele pegou, né? Aquele ali é assediado Tipo demais. assim, a mulher falou, né? Isso foi uma mulher. Padre, eu gostaria muito de casar com o senhor, né? Só que o intuito dela era o quê? Que ela queria que ele celebrasse o casamento, né? Aí ele foi e postou, né? Isso. Aí logo abaixo dele postou aquilo no feed do Instagram dele, né? Aí veio uma mulher logo abaixo e falou, minha filha, quem não quer casar com esse homem? Tá vendo? Daí parte o assédio, né? E para nós, padres, partilhando com vocês, pelo menos da experiência que eu tenho, assim, de ouvir também outros padres, né? O que acontece conosco, padres? A gente tem um público feminino muito grande nas nossas igrejas. Por outro lado, na vivência, todos nós temos as nossas carências. E a hora que você vê um padre, vamos dar um exemplo, que está lá pregando uma missa e fala de respeito, de carinho, de cuidado, de um para com o outro, ela fala assim, era isso que eu queria que meu marido escutasse, né? Era isso que meu marido tinha que ser. Era isso. Aqui. E ela começa com isso para depois ela fala assim, é esse o cara que eu quero para mim. Entendeu? Então, assim, de uma carência pode surgir isso, e por isso vai surgir aí assentado. Por isso que eu falei para vocês, partilhando aqui, com toda sinceridade, quem foi que fez a escolha? Foi eu. Os outros lá fora não fizeram a escolha. Nem os fiéis fizeram a escolha. Responsabilidade, né? Eu que fiz. E quando eu senti esse chamado de Deus, eu já sabia o que eu iria abraçar. Por isso, eu quis. Então, não tem que jogar desculpa para ninguém. Não, porque, dizer, a carne é fraca, é isso, é aquilo. Não, quando você fez a opção, você já sabia do que você tinha que viver. Então, você fez a escolha, eu fiz a escolha. Casamento, para mim, não tem diferença da vida sacerdotal religiosa. Porque vocês também vão ter que viver a fidelidade, o cuidado com o outro, né? Uhum. Então, a fidelidade num todo deve ser abraçada em tudo, na atenção, né? Em tudo. E a vida de padre não vai ser diferente. Se ele também não abraça com fidelidade, não vai ter vivência. É só enxugar de gelo, né? Literalmente. Literalmente vai ser isso. Né? Então, por isso é a opção. E isso não me impede de sair de monociclo, de ir para a festa, né? Mas eu sei que eu sou padre, igual foi para o Timor. Eu sou padre. Isso não vai mudar em nada onde eu esteja. Eu vou viver da mesma forma. Tomando a cervejinha, eu sou padre. Eu sei da minha vivência. Então, não vai mudar em nada.
E é isso que é mostrar para os outros que existe uma opção. E quando eu fiz a opção, eu abracei ela e sabia de todas as consequências, de todas as alegrias. Padre, me diz uma coisa. Quando você falou assim, minha vocação é ser padre, fui Uhum. lá, fiz todo, aceitei o meu chamado. Quando você fez, no caso, foi ordenado, no caso, né? Sim. Como é que foi a aceitação da sua família? Porque antes de ser padre, você era do mundo, né? Digamos. Era do mundo, né? Não deixou de ser do mundo. Porque a gente não saiu daqui, né? Mas enfim, como é que foi, assim, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua irmã, no caso, né? Como é que foi essa aceitação? A Rapaz, Silvia a gente já sabe que a não Silvia aceitou ela bem, não né? Ela ficou um ano sem ir pra missa. Mas já aceitou, graças a Deus. Meu pai e minha mãe, você imagina, nós somos 4 pessoas só em casa. Os meus pais, a minha irmã e eu. Quer dizer, eu e minha irmã, porque eu sou mais velho. De repente, quando eu falei que eu queria ser padre, a minha irmã entrou em crise, porque eu sou o companheiro dela de festa. Eu sabia das coisas que nem meus pais sabiam da vida dela. Como ela também sabia das minhas coisas que nem os meus pais sabiam. Nós somos muito próximos uns dos outros. Você já era padre antes de ser, né? Já sabia da tinha a confissão Já da irmã. tinha. Rapaz, toda a festa a gente ia, eu já sabia de tudo. E fora que ela chegava em mim e falava assim, fulano tá querendo namorar comigo, o que você acha? Se eu falasse assim, Kate, sei não, sei que sabe, mas esse carinha só fazia assim, ela já deixava de lado, entendeu? Mas a nossa cumplicidade era muito grande. Meu pai, eu sou o filho mais velho, então o pai já sonha, né? Meu filho casado, neto, aquela coisa toda, né? Vai dar certo na vida com muita coisa, vai estar próximo deles durante todo o tempo. E de repente, a hora que eu falei que eu ia ser padre, meu pai só virou para mim e falou assim, não. Uau. Baque. Eu acredito que seja um baque. A primeira vez que eu falei, ele falou não. E aí eu sosseguei. Porque eu ainda estava, né? Fiquei quieto. Deixei. A minha mãe só chorava. Chorava. Mas Deus é providente em tudo. Eu creio na providência de Deus. Quando foi para eu dar esse tempo com Silvia, saiu um emprego para mim lá em Brasília. E eu saí de Goiânia, fui para Brasília. Fui morar sozinho em Brasília. Foi o que eu precisava. Meu pai quis que eu fosse para Brasília, porque ele pensava assim, eu tiro ele desse medo, desse povo da igreja, ele vai para lá, ele vai esquecer esse negócio. E eu fui. Fiquei trabalhando em Brasília 1 ano. Só que o meu chefe também muito católico, o Evair. Aí ele virou para mim, quando estava chegando 1 ano, porque era para eu substituí-lo e ele ia subir de cargo. Ele virou e falou assim, e aí, você vai ficar ou você vai para o seminário? Porque eu já tinha partilhado muito isso com ele. Eu falei assim, eu vou para o seminário. E a minha carta chegou de aprovação para ir para o seminário, né? Que eu já tinha feito o acompanhamento, tudo certo, eu ia. E eu fui. Só que ele para me ajudar, me mandou embora, eu recebi todos os direitos, né? De tudo que foi preciso, porque eu fui mandado embora. E aí eu fui para casa, comprei meu enxoval, comprei as coisas que eu precisava de levar para o seminário, deixei tudo pronto, ainda ajudei minha irmã ainda na faculdade dela, ainda pagando algumas prestações aí do curso. Tá bom, chegou o dia de ir para o seminário. Eu fui de ônibus de Goiânia para São Paulo. Rapaz, coloquei todas as minhas coisas dentro de uma mala, peguei a mala, desci do carro e na rodoviária de Goiânia e saí arrastando. Mas parece que tinha um defunto dentro da mala, porque tava meu pai com a cara fechada, minha mãe chorando, minha irmã chorando mais ainda, abraçado com a minha mãe. Até que eu fui até o ônibus. Cheguei no ônibus, coloquei a mala dentro do ônibus. E aí minha mãe me abraçou, minha irmã me abraçou, chorando demais. Eu segurando o choro. Aí o meu pai me abraçou e falou assim, você pode ir, mas você sabe que você está indo contra a minha vontade. Mas quando você quiser voltar, a casa está de porta aberta. Rapaz do céu, eu entrei para dentro do ônibus, sentei. A hora que eu ia chorar, sentou uma senhorinha do meu lado, eu engoli o choro, baixei a cabeça, respirada fundo e fiquei. Fui engasgado assim até São Paulo, até Taubaté, em São Paulo. E aquele medo de não dar certo, porque voltar atrás em tudo, né? Aquele monte de coisa, eu passava tudo pela minha cabeça. Até que eu falei assim, opa, mas eu estou fazendo uma experiência. Então, se não deu certo, é porque não era para ser. Eu volto para casa e pronto, acabou. Meu pai já deu a deixa, já, né? Então, aí, quando quebrou esse grilo, rapaz, aí foi fantástico. Aí eu vivi o seminário mesmo. Aí foi a hora que eu falei assim, eu quero ficar, eu quero permanecer. Mas foi um pouquinho disso. Hoje, meu pai e minha mãe são apaixonados pela minha vocação. Não tem coisa melhor para eles
que eu tivesse feito na vida. Minha irmã também acha fantástico. Minha irmã até minha policial. Se alguma menina, alguém olha para mim com um olhar diferente, ó, ele é padre. Já corta logo. Já corta logo. Então tem tudo isso, vê a mudança radical. Quem era da família e não aceitava, passou a amar minha madrinha, passou a amar minha vocação. E entendeu esse processo que eu deveria de viver e devo viver, né? Então foi a caminhada que aconteceu aí. Então a gente percebe que a sua vocação veio como um presente para sua vida, né? O seu sim naquele dia, naquela cartinha, naquela caixa, depois do encontro. E eu queria te perguntar se você trouxe algum presente para nós. Opa! Vamos ver se está aqui ainda. Eu tava tentando encaixar aqui para fazer a pergunta. Trouxe, um para cada um. Uau. Não sei se vocês vão gostar, mas uma lembrancinha aí. Sem mistério. Como é padre, né? Então sempre tem que ter uma marca religiosa. Então tá aí. Vamos lá. Vamos lá. Abriu aí? Tô quase aqui. Puxa pra cima assim. Vou puxar aqui, ver se vai soltar. Vou mostrar junto. Bolar assim meia. E Já já. Uau. Aí, rapaz. Então tá aí. Uau. Top. Pra Feita à mão. vocês experimentarem aí. É daqui de Imperatriz, isso aqui? Não, eu trouxe... É uma das coisas que eu carrego sempre comigo e fui para São Paulo. Eu sempre gosto de comprar muito pulseira. Hoje que eu não tô com um monte, né? Pois Porque eu tava inclusive nas fotos que eu tenho sua, né? Que ela me mandou, é muita pulseira no eu braço, né? gosto muito. E aí eu sempre compro novas e vou comprando e tudo mais. Eu falei assim, eu vou levar essas que eu tenho aqui no meu estoque. Nossa, bacana. Fico muito feliz. Muito obrigado mesmo pelo presente. Mas eu vou usar. Eu vou já botar, assim. Porque eu não sei desamarrar isso aqui. Mas eu vou Quando aprender. acabar, Depois a gente já vai fazendo isso. Não, tá bom. Mas muito bacana. Show de bola. Ai, rapaz. Cara, só presente top. presente top. A conversa nem se fala. Não. Né? Eu fico muito feliz. Sim. Porque somos evangélicos. Uhum. Né? Mas a visão que eu tenho com relação no caso, ao católico, tudo, hoje, mais do que nunca, é de muito respeito. Sim. Porque hoje, nós atendemos aqui em Imperatriz, a gente atende um cliente que toda vez que eu estou com ele, ele me ensina uma lição diferente. Sobre ser cristão. Sobre ser cristão. Porque ser cristão não é uma religião. Não. Eu também creio nisso. Não é ser religioso, mas é ser apaixonado por vidas. E uma coisa que ele compartilhou comigo, que nessa pandemia veio para ensinar N pessoas, acredito que praticamente todo mundo tirou quem não foi, né? Uhum. Tirou um grande proveito da pandemia. Uma grande lição, né? Uma grande lição com relação a tudo isso, foi que o seguinte, falou assim para mim, Leilson, aqui nesse hospital, ele é dono de um hospital, eu quase quebrei esse hospital. Por quê? Porque eu não estava nem aí pro gasto que eu tinha com as pessoas que eu acolhia aqui dentro. Um hospital particular com esse posicionamento. Por quê? Porque, acima de tudo, o princípio cristão reina na vida dele. Independente da religião que ele vive. Sim. Né? E aquilo ali me quebrou muito o coração, ele falando daquilo. Pela paixão, não pelo dinheiro, mas pela paixão pela vida. Né, que naquele momento estava a ponto de ser ceifada, mas que ele estava ali de pronto com o talento que Deus deu para ele. Uhum. E ele mesmo, como ele pegou, ele mesmo no leito, ele fez uma promessa. E foi algo assim que me quebra até hoje o coração, foi a promessa que ele fez no leito lá. Aí eu estava assim, quase meio que desfalecendo nos meus últimos suspiros, mas eu fiz um voto com Deus, de que se eu voltasse eu faria mais do que eu fiz aqui, durante esse período. E hoje eu posso falar com grande alegria aqui no nosso podcast que aqui em Imperatriz tem um instituto que cuida de vidas, que no caso cuida de vidas, né, sem custo, custo zero. Um projeto totalmente filantropo. E por uma pessoa, por um católico, que muita gente fala assim, não, eu sou evangélico, meu Deus vai me levar tudo e a minha religião tá certa. Esses adoradores de santo, não sei o quê, aquela tem coisa esse toda. Julgamento. E pessoas, não julguem para não serem julgados. Sim. Eu vejo assim, acho que é beleza, por isso eu partilhei com vocês também do Medina e do Quento. Né? É tão gostoso a gente sentar juntos e partilhar aquilo que nos une, em vez de ficar perdendo tempo com briga e com coisas que nos separam. Aquilo que separa. Porque é nessa hora dessa troca de experiência que a gente vai falar assim, opa, nós somos irmãos. Não importa. Eu sei que por muitas vezes o catolicismo, por causa das imagens, foram até confundidos com outras crenças, com outras formas. E não tem nada a ver com aquilo.
né? É um estilo de vida totalmente diferente. Mas eu também cresci muito, foi na convivência com esses. E eles me ensinaram muito, que foi o Medina e o Kento. Por isso tenho uma paixão muito grande por eles e um carinho muito grande, né? Sempre quando eu vou a Taubaté, eu dou um jeito de ver o Medina, né? O Kento viaja mais e o Kento já tocou aqui uma vez também. Mas eu admiro demais por causa disso, porque a gente olha a beleza que nós temos na unidade com Cristo. E o restante, a gente vai vendo que nós somos irmãos. E a visão humana vai ter os seus erros aqui e acolá, mas o importante é que a gente está junto na caminhada e não perder essa beleza da caminhada, né? E aí a gente vai aprendendo, igual você aprendeu com esse, eu aprendi com o Medina e com o Quinto, e a gente vai aprendendo com muito mais gente e vai unindo muito mais e vai mostrando que a fé cristã é para ser um povo que revela o Evangelho. E se a gente exclui alguém, nós não estamos vivendo o Evangelho. Verdade. É. Isso é uma grande Porque verdade. Jesus não excluiu ninguém. Trouxe o leproso para perto, que era excluído. Trouxe a prostituta para perto, porque era excluída. Também trouxe os cobradores de impostos, que eram excluídos. Ele trouxe. E a hora que ele trouxe, ele fala assim, é esses que eu vim curar. E aqui está a prova do reino de Deus, que tudo muda no coração da pessoa. E sai da bebedeira, da prostituição, de qualquer canto que tenha vindo para uma pessoa nova. E é essa experiência que a gente precisa fazer e levar, né? Como cristãos, né? Como cristãos. Como cristãos. Como cristãos. Como cristãos. Não como religiosos. É. Né? Como Que cristãos. essa... Eu vejo que a religião é necessária porque, assim, até mesmo por essa diferença que vai tendo, porque eu dou graças a Deus, não encerrando aqui, não vai encerrar não, porque o padre não fala. Né? Uma senhorinha sentou um dia para fazer uma conversa comigo, ela confessou e depois ela falou assim, pá, tô contrariado demais. Eu falei assim, o que foi, minha filha? Ela falou assim, não, meu filho agora é evangélico. Eu falei assim, por que tu tá contrariado que ele é evangélico? Aí ela falou assim, não, padre, eu não aceito isso não. Eu falei assim, me fala uma coisa, onde o teu filho dormia à noite? Que você passava a noite em claro preocupada com ele. Ah, na calçada, porque vivia bebendo. Né? Alcoólatra de ficar na rua. Aí eu falei assim, sim. E a senhora ficava contrariada porque ele também vivia desse jeito. Agora, ele anda dormindo na calçada? Ele anda fazendo besteira do jeito que fazia? Não, padre. Eu falei assim, então louve a Deus, minha irmã. Agradeça a Deus. Porque ele fez uma experiência de Deus que fez ele renunciar a tudo isso e agora está com uma vida melhor. E você fica contrariado em vez de abraçar? O ser humano ele é sempre ingrato, né? É, rapaz, eu fico... assim, acho isso incrível. Em vez de se alegrar com a conquista do outro, não, parece que quer que o outro fique na situação que estava. E ele agora fez uma experiência de Deus que fez ele mudar tudo. Que bom, graças a Deus alguém conseguiu levar ele para essa experiência. É verdade, verdade. Que são experiências que são, assim, eu particularmente compartilho, né? Porque eu tive uma experiência como essa, né? E são experiências, assim, disruptivas. Você, de uma vida pregressa, Sim. você passa para ter uma vida em Cristo, né? Uma vida, de fato, em Cristo, né? Uma vida quando que você renuncia os prazeres do mundo, Sim. né? Para você vivenciar uma experiência totalmente diferente daquilo que o mundo te ensina, né? Não é porque eu estou nele que eu tenho que seguir os mesmos passos dele, né? Eu compartilho da sua mentalidade também com relação a isso, viu? Achei muito bacana. E é por isso que eu acho que a gente tem que se tornar sinal, mas tem que estar no meio. Porque quando a gente se torna sinal, a gente incomoda. E aí é a hora que alguém vai falar assim, você é diferente. Por quê? Aí você fala assim, porque tem uma coisa que você ainda não experimentou. O jogo de marketing. O que é que eu não experimentei? Vamos comigo tal dia. Ou pro culto, ou pra missa de cura e libertação, pra missa. A hora que ela faz a experiência, ela fala assim, agora eu entendi. E ela fica. É verdade. É assim mesmo. É a pescaria, né? É a pescaria. É a pescaria. Padre, muito obrigado, né? Valeu. E foi um papo, assim, muito bacana, muito esclarecedor, né? Que algumas dúvidas que a gente tinha com relação a isso. Eu, na minha época de católica, eu tinha vontade de perguntar pro padre, mas o padre lá não me dava abertura. Né? Mas, assim, hoje você conseguiu, né, tirar essas minhas dúvidas. E volto para tirar outras, não tem problema. Eu ainda tenho pergunta, mas depois que desligar a câmera eu falo. Certo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A casa está aqui de portas abertas, sempre que você quiser voltar, tá? A gente está aqui para lhe acolher, da mesma forma que você acolheu o nosso convite, tá? Não, eu agradeço de coração. Para mim também é uma alegria, né?
partilhar um pouquinho da vida, as experiências que a gente vai tendo, fazer memória, ou como é legal olhar para trás e falar assim, gente, como minha vida mudou depois da experiência de Deus e aonde eu estou. Então, esses momentos assim nos facilita fazer essa memória e ver como Deus foi trabalhando na nossa história. Então, eu que agradeço por essa oportunidade. Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, toda a equipe, né? A todos nós esse trabalho. Agradecer ao Alan também, né? Alan, você vai estar vendo, ouvindo esse podcast. Obrigado por você ter apresentado esse ícone, essa pessoa sensacional, que é o pastor, ou perdão, o padre. Pastor também não DJ. muda. Tem ovelhas, muda, tem ovelhas, né? Perdão. Não muda. Muito obrigado, né? E fica aqui nosso agradecimento eterno aqui a você, Amém. tá bom? Amém. Tamo junto. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Vocês ficaram até agora. Até Sigam mais. o Padre Rômulo. O Isso. seu Instagram, falei pra ele. É PE Rômulo Leal. Ou PE Rômulo DJ. O Padre tá até esquecendo, né? Aí. PE Rômulo DJ. Tá no Instagram, Não, tá lá. saiu. Tem mais alguma rede social? TikTok? O TikTok eu abandonei um pouquinho porque não tava dando conta de manter todas, não. Eu abandonei, né? Então eu fiquei só com o Facebook, também é Rômulo Leal, né? O Padre DJ. E aí o Instagram, que Já aí tem- pra dar conta. Já tem previsão de quando vai voltar a fazer a agenda de shows? Não, ainda não. Por enquanto não. Mas mais provável que seja pro ano que vem mesmo, que aí já vai estar tudo mais estável, né? Amém. né? E quem tiver curiosidade, procurar Catholic Holy Fest, aí ITZ, no Instagram, para vocês verem como foi essa festa. Procure lá. Bacana, show de bola. Valeu, pessoal. Obrigado. Até Até o mais. próximo. Tchau, tchau.